Então, pessoal, nós vamos... Ô, Felipe, consegues aumentar um pouquinho? Consigo. Não, aqui é só início, só. Daqui a pouco eu já vou aumentar. Oi, Simone. A Simone é participando hoje, é do Centro SEAP. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, querido. Tu estás em Minas Gerais, a Simone está visitando lá os centros lá de Minas Gerais. Já voltasse? Cheguei ontem de lá. Eu vou colocar depois aqui no grupo, como eu falei para ti, né? Uhum. Um pouco para conhecer como é diferente, assim. Olha, foi uma semana e tanto. Que bom. Compartilha com a gente, nós agradecemos. Para ouvir o Bacelli mesmo, eu fui na noite de sexta-feira, às 11 horas da noite, e eu dormi na cadeira, porque ele chega às 5 horas da manhã, da madrugada de sexta para sábado. Ah, Mas valeu. E uma senhorinha de 85 anos, olha lá, ó, no meu grupo, ó, firme e forte. Foi a primeira a conversar com ele. que bom. É bom. Nós também conseguimos este ano. Foi muito bom, é muito bom conhecer. É isso aí. Faz parte, né? Faz. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, Luiz, um pouco mais. Vai me dizendo aí se quando ficar bom, tá, Luiz? Tá ótimo assim, Felipe. Tá ótimo. Eu não estou vendo vocês, tá? Mas vamos continuar aqui. Qualquer coisa... Mas nós estamos te vendo, não tem problema. Então tá. Só me avisa depois, assim, ó, se vocês querem falar, de repente não aparecer aqui, vocês me dizem, tá? Vamos aqui, primeiro vamos fazer a nossa oração de abertura. Pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido irmão, a equipe espiritual que está sempre nos assistindo, que nos ampare, que nos ajudem nesse mais um dia de aprendizagem nessa doutrina, no nosso aprimoramento moral, né? A nossa gratidão antecipadamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, pessoal, nós vamos hoje exatamente no roteiro 3, né, das religiões não cristãs. Nós vamos trabalhar hoje sobre o taoísmo. Mas antes da gente falar sobre o taoísmo, eu queria fazer uma reflexão com vocês, que eu, durante a semana, eu comecei a pensar, tá? E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque muitas vezes nós reencarnamos, desencarnando, e as coisas estão acontecendo e nós não estamos vendo, né? E, às vezes, numa conversa, assim, a gente consegue, opa, isso aqui eu nunca tinha parado para pensar. Quem sabe agora a gente começa a ficar um pouco mais sensibilizado, mais atento, né, para as coisas. Quando é que eu quero dizer, por que eu quero dizer para você nessa abertura aqui? Bastou a gente começar a estudar o EAD, para que a gente pudesse ficar um pouquinho atento a determinados assuntos. Por exemplo, Deus, nosso Pai, ele nunca deixou de enviar a nós, filhos, a seus filhos, sinais de que poderiam ser, que seria o melhor caminho, né? Evidentemente que, como a gente já estudou lá nos primórdios da civilização, a dificuldade de entendimento, mas Deus nunca deixou de deixar os sinais. Os sinais sempre estão em evidência, né? No monoteísmo, no politeísmo, né? Enfim, tudo quanto é segmento da nossa vida. Então, o que é que nós estudamos lá no hinduísmo, né? Foi a primeira a gente estudou. Primeiro nós estudamos a
antecedentes do cristianismo, né? E aí nós vamos buscar, lá no início, deixa eu até pegar aqui para não me perder, nós começamos a ver a evolução do pensamento religioso, a evolução desse pensamento religioso, né? Agora, depois nós entramos ali nessa fase do que foi o roteiro 2, as religiões não cristãs, 1, né? Que ali nós estudamos o hinduísmo, né? Primeira coisa que eu poderia dizer para vocês, o hinduísmo. A gente, nesse nosso dia a dia, que a gente fica aqui procurando entender as coisas, e nós somos tomados por tanta coisa na matéria, que quem se aprofundou em hinduísmo? O hinduísmo vem de origem hindu, né? Tá, mas e daí? O que o hinduísmo foi importante? O hinduísmo nos deu umas diferentes formas de expressão. O hinduísmo nos apresentou, né? E abrange uma variedade de cultos, nós já estudamos isso, estou só retornando aqui, e rituais, existindo, então, assim, algo em comum, né? Uma aceitação de castas. Você lembra quando a gente lá falou sobre castas? E uma coisa mais importante, karmas. O hindu já falava lá, 1.500 anos atrás, antes de Cristo, sobre karma, né? E dali surgiu o quê? Surgiu os Vedas. Você lembra do Veda? Nós estudamos Veda, os livros, era a Bíblia deles, né? E foi elas as primeiras vozes da filosofia. Foi nos Vedas e da religião no mundo. Aí lá surgiu o quê? Alguns profetas, né? Na raça deles lá, né? Mestres iniciados. Então, vejo bem, quando a gente começa a parar para pensar... Alguém está querendo entrar que eu não estou vendo, tá? Você me avisa, hein? Tem alguém querendo entrar aí. Tem? Tem, mandou uma mensagem. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, tá? Então, assim... É uma mocinha que quer entrar. Ah, tá. Ah, Juliana. Agora Isso. Tá bom. Deixa eu só marcar aqui a Juliana. Então, pessoal, diria assim, essa forma de a gente ver isso, como é que a gente vai enxergar isso, né? E dentro do próprio hinduísmo surgiu uma coisa chamada janaísmo, que era, na verdade, um movimento religioso. Depois eu vou explicar para vocês onde é que eu quero chegar, tá? Então, o janaísmo, que era um movimento religioso, ele já admitia, né, a ideia da transmigração das almas. Olhem vocês, hein? Naquela época, já o janaísmo, que era um movimento lá do hinduísmo, ele admitia a transmigração das almas. E ele tinha como primeira proposta moral não fazer mal a qualquer ser vivo. Não era o homem, era qualquer ser vivo. Depois daí, que nós estudamos, aí voltamos para estudar o que na semana passada nós estudamos o budismo, né, que o budismo já é uma coisa mais não diria recente, não, 500 e pouco anos antes de Cristo, tá? Mas a gente conseguiu, então, entender um pouco mais do budismo pela filosofia, né, dele, que trabalhava a reencarnação, o karma e a salvação. Para os princípios budistas, o ser humano é um preso a uma série de renascimentos. Então, nós vimos lá naquele dia, na semana passada, que mudam o nome, né? Mas nada mais é do que o quê? Do que a reencarnação. Então, aí nós vamos... Eu estou falando isso porque isso sempre existiu, esses sinais. E dentro desses sinais, geralmente, eram espíritos missionários que reencarnavam naquele período, né, e deixavam mensagens, assim, no ar, né? Para quê? Para que a gente pudesse refletir, porque o nível de entendimento nosso era muito difícil, de dificuldade grande. Questões de evolução mesmo. Então, Deus sempre mandou no nosso meio
espíritos missionários, né, que vieram com essa finalidade, de fazer com que todos nós apurássemos a sensibilidade, apurar a sensibilidade nossa, para que a gente pudesse, então, entender, né, as suas mensagens. E o taoísmo, nós vamos ver que tem muito disso. É aí que eu queria chegar, né? Então, nós vamos começar agora a falar sobre o taoísmo. Deixa eu só entrar aqui na... Deixa eu voltar onde eu estava, tá? Não posso separar o compartilhamento. Deixa eu só sair daqui e voltar lá. Ok. Vocês estão vendo, né? Estamos. Beleza. Então, vamos lá. Então, as ideias principais do taoísmo. Tem essa figura do Lao Tse, século VI antes de Cristo, tá? Nós estamos antes de Cristo ainda, hein? O que ele fez? O taoísmo é uma doutrina elaborada por Lao Tse. Tao Te Ching é o livro básico do taoísmo, que define a existência do Tao, ou caminho, isso quer dizer caminho, manifesto sob 3 formas. Olha que interessante, tá? Caminho da realidade íntima, que é o Criador Supremo. Caminho do universo, da norma, do ritmo e da natureza. E o caminho da existência humana. Isso, o Lao Tse, ele falou há século VI antes de Cristo. E a história do Lao Tse, ela é muito interessante, muito interessante. Eu vou passar depois para vocês, deixa eu ver se agora, um vídeo, de uns 5, 6 minutos, mas vale a pena a gente ouvir, tá? Eu peguei 2 ou 3 vídeos com referência ao taoísmo, porque é bem legal a gente entender, pegando de pessoas que são estudiosas nesse assunto, né? Então, vamos ver o que fala o taoísmo aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Su e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o taoísmo. Bom, o taoísmo, ele é uma religião, ele é uma filosofia, o que será que ele é, né? Na verdade, o taoísmo, ele tem um pouquinho dos dois. No taoísmo não se cultua um deus, por exemplo, a figura de um ser supremo, onisciente, conhecedor de todas as coisas e com poder de intervenções nas nossas vidas. E nem não temos os dogmas, né, que são muito presentes nas religiões que ditam o que pode ou não ser feito. Mas também, diferentemente da filosofia, o taoísmo, ele não se encerra nas questões mais abstratas da vida, no sentido de qual o sentido da existência, quais são os valores da sociedade. Ele vai um pouco além disso, porque ele também tenta sondar qual que é a origem de todas as coisas, a criação do mundo e de todos os seres. Então, por conta disso, dá para dizer que o taoísmo é tanto uma religião quanto uma filosofia. Agora, fica por parte do praticante optar por um caminho que privilegie mais o aspecto ritualístico, religioso do taoísmo, ou o seu aspecto mais filosófico. Agora, qual que é o sentido da palavra Tao, né, que define, que é a origem da palavra taoísmo? O Tao, ele literalmente significa caminho, né? O ideograma Tao na China significa caminho. Mas no taoísmo, quando a gente fala de Tao, ele é muito mais do que apenas um caminho. Ele indica uma espécie de força primária, a fonte original de todas as coisas. Então, esse é o sentido adotado no taoísmo do que seria o Tao.
Mas, é claro, a conceituação do Tao, o que quer que a gente fale aqui, é muito raso e muito pouco diante do que ele realmente é. Mas fica aí uma tentativa bem simples de tentar conceituar o que seria o Tao. Mas aí pode ficar uma pergunta, será que esse Tao é Deus? Como foi explicado mais no comecinho, a ideia de Deus que nós temos aqui na sociedade ocidental é de um ser supremo, onisciente, onipotente, com poder de conhecimento e intervenção sobre todas as coisas. Só que no taoísmo, a gente não trabalha com essa ideia tão personificada de nenhum ser supremo. O Tao apenas se refere à fonte primária, a uma espécie de força primordial que origina todas as coisas, inclusive leis universais que sustentam e ditam como as coisas operam nesse mundo. E qual que é a obra base do taoísmo? No taoísmo, nós temos uma obra que é muito importante para a filosofia, né, para a religião, que é o Tao Te Ching. Ele não traz mandamentos sobre os nossos costumes, o que nós podemos ou não fazer, sob pena de sermos ou não punidos. O Tao Te Ching, ele é apenas uma obra com um compilado de poemas bastante curtos e bastante enigmáticos. Eles não são de tão simples compreensão. E por que esses poemas seriam enigmáticos, né? Bom, primeiramente, o livro Tao Te Ching é composto por vários poemas que são curtos, com poucas palavras, e que são carregadas de figuras de linguagem, paradoxos e contrassensos. E todos eles carregando valores e ideias que seriam uma espécie de chacoalhão, né, do que nós temos aqui de senso comum na sociedade. Então, o que nós temos são uma espécie de... Eu poderia até fazer uma comparação com parábolas, né, porque também são textos que possuem uma ideia muito mais profunda por trás daquilo que está explícito. Então, a ideia desses poemas também é trazer o leitor para um nível muito mais profundo de reflexão sobre os valores sociais, sobre o sentido que ele dá para os bens materiais, sobre os alcances espirituais que nós podemos cultivar dentro de nós, tal como é feito através das histórias das parábolas. Mas, diferentemente também das parábolas, através desses poemas nós não temos histórias com começo, meio e fim. Nós temos apenas versos. E aí, toda a ideia que se pode extrair delas é por conta do que está expresso, mas também, principalmente, pelo que fica nas entrelinhas, para a gente refletir por conta própria, né? Bom, quem é o autor desse livro Tao Te Ching? O livro Tao Te Ching, ele foi escrito por um sábio chinês chamado Lao Tse, que teria vivido lá aproximadamente no século VI a.C. Lao Tse é uma figura extremamente lendária. Reza a lenda que ele foi um homem que já nasceu velho, né? Praticamente um Benjamin Button. Ele já nasceu velho, já nasceu com cabelos brancos, e essa é a grande marca do Lao Tse. O senhor, a pessoa, né, o homem que nasceu já com cabelos brancos e viveu a vida toda com a aparência de um velho. Bom, Lao Tse era um sábio que já tinha bastante fama na China, mas ele se recusava a escrever, a colocar no papel todo o seu conhecimento. Então, ficava tudo só para ele, praticamente, né? Aí, um dia, ele estava numa cidade, queria sair dessa cidade e ir para um outro lugar, só que o guarda do portão falou que, olha, você não vai sair até você me dar o manuscrito dos seus conhecimentos. Você vai revelar seus conhecimentos para mim por escrito. Aí, ok, né? Não tem jeito, né? Então, o Lao Tse foi lá, se recolheu por um tempo, e quando ele retornou para o guarda, ele entregou para ele o Tao Te Ching, que é o compilado de todos os poemas que resumiriam a sabedoria do taoísmo. Então,
Esse aí é o comecinho de história para vocês. No próximo vídeo eu prossigo contando sobre o taoísmo e trazendo algumas questões. Então, pessoal, vocês viram como é interessante aquilo que eu falei no início, né? Que era a reflexão, né? O Lao Tse, assim, se a gente pudesse enquadrá-lo como um missionário que fez os poemas para que a gente pudesse fazer reflexão, usar aquilo como uma reflexão, um balizador para a reflexão, né, do melhor. E ele, como sábio, quando eles falam já nasceu velho, talvez já nasceu velho é a forma em que ele colocava os seus poemas, né, aqueles dialetos também, como ela falou ali, né, uma pessoa sempre velha, isso simbolicamente falando. Mas entendo que ele veio na minha modesta visão disso, foi um espírito que veio exatamente para deixar registrar, através dos poemas, o lado, diria assim, esse lado para que nós pudéssemos buscar uma reflexão para a nossa melhora, né? E que está lá registrado até hoje, né? Isso século VI a.C. Imagina vocês. Somente um espírito que tivesse para fazer isso, um espírito de uma evolução mais elevada, que viesse para cá, deixasse isso registrado como uma marca já. E aí lá na frente, né, vamos estudar isso, nós vamos ver que antes de Jesus nascer, teve uma série de espíritos que vieram meio que para permear esse caminho para Jesus, né? Abrir um pouco mais o nosso lado sensível, melhorar um pouco mais a nossa visão, né? Evidentemente que isso vai depender muito de cada um de nós, né? No seu estágio evolutivo. Então, mas foi extremamente importante, né? Vamos ver também como foi importante esses poemas, né? Feito por ela aí, esses poemas, ou esses provérbios, a importância que ele teve. Felipe, Oi, pode falar. acho que tem mais uma pessoa querendo entrar aí. Tem? Deixa eu só ver aqui. Nilza. A Nilzinha? É. Deixa eu ver aqui. A Nilzinha? Entrou aqui, peraí. A gente apanha, sabe, nesse negócio aqui. Deixa eu ver onde é que eu posso localizar a Nilzinha. Puta, eu não estou conseguindo. Tá? Não estou conseguindo, ainda pouco eu consegui. Felipe, eu acredito que se tu minimizar a tua tela, minimiza a tua tela e tu vai imediatamente para as mensagens do WhatsApp. Vê se não consegue. Não estou conseguindo, não. Minimizei aqui tudo. Pode ser que aqui, ó. Aqui eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Deixa eu ver onde é que ela está, Nilzinha. E aqui aparecia aqui para mim, antes, né? Agora sim. Foi. Pronto. Resolvido. Então, pessoal, vocês notaram que aquilo que nós estávamos falando lá no início, que haveria nós temos sempre apareceu, né, alguns missionários que vieram nessa missão de
ajudar-nos, né, a trabalhar nossa sensibilidade para que Deus mandando mensagem, utilizando-se de filhos que já tinham uma evolução um pouco melhor em relação aos que estavam aqui, né? E é isso nós vamos ver ao longo desse nosso estudo aqui, até chegar em Jesus, tá? A gente vai ver assim, a importância que eles tiveram, que nos ajudaram, diria assim. Então, tem aqui um outro vídeo, que eu também acho que é importante, vou colocar para você, depois a gente volta ao assunto, tá? Que não oferece resistência supera até as substâncias mais duras. O que se move sem encontrar obstáculos penetra onde não há espaço. Poucos no mundo conseguem compreender o ensinamento sem palavras ou entender o valor da não-ação. Lao Tzu, embora não haja prova definitiva de sua existência, provavelmente viveu por volta do século V ou VI a.C., tornando-o contemporâneo de Confúcio. Ainda assim, o filósofo chinês Lao Tzu escreveu ao mundo uma obra-prima conhecida como Tao Te Ching, o principal livro do taoísmo. O conceito fundamental que surgiu da filosofia taoísta foi o Wu Wei, que pode ser traduzido como não ação, ação sem esforço, ou paradoxalmente, ação sem ação. Na prática, podemos descrever o Wu Wei como um estado de fluxo, frequentemente comparado à zona experimentada por atletas. Quando os atletas estão na zona, eles agem sem esforço, fluindo pelo tempo e espaço sem dificuldade. Não há extremos, preocupações ou pensamentos excessivos. Tudo flui naturalmente. Como uma introdução à bela tradição do taoísmo, gostaria de apresentar a filosofia do fluxo. O Tao Te Ching é uma obra misteriosa, cuja data de escrita e a própria existência de seu autor são temas debatidos. No entanto, uma coisa é certa: a profundidade de seu trabalho deixou uma marca duradoura na humanidade até os dias de hoje. Vale ressaltar que o Tao Te Ching é a obra mais traduzida na literatura mundial após a Bíblia. A essência da filosofia taoísta consiste em viver em harmonia com o Tao, também conhecido como o caminho. Então, o que é o Tao? Essa é uma pergunta que não podemos responder e é inútil tentar fazê-lo. Nossa compreensão do Tao está limitada pelas fronteiras de nossa percepção. O que o Tao realmente é, como se manifesta, qual a sua textura, aroma ou som, permanece um enigma. Além disso, de acordo com Lao Tzu, o Tao do qual falamos não é o Tao verdadeiro. Portanto, a famosa abertura do Tao Te Ching é formulada da seguinte maneira: o Tao que pode ser descrito não é o Tao eterno. O nome que pode ser falado não é o nome eterno. Mas que conhecimento está disponível sobre o Tao? Bem, os filósofos taoístas sempre enfatizam que o verdadeiro Tao é uma força abrangente que transcende nossa compreensão e não pode ser apreendido por nossos sentidos. E mesmo que nunca possamos compreender plenamente o verdadeiro Tao, o objetivo é viver em harmonia com ele, o que se assemelha surpreendentemente à abordagem estoica em relação à natureza. Então, como podemos viver em harmonia com o caminho? A literatura taoísta não oferece um método prático para alcançar isso. No entanto, podemos encontrar muitas pistas que indicam como alcançar a tranquilidade da mente, restringindo os sentidos, mantendo a humildade e cessando o esforço, de modo a nos sintonizarmos com o funcionamento do universo. A tranquilidade da mente não implica necessariamente que devamos nos sentar em algum lugar com os olhos fechados. Os taoístas observam que a tranquilidade da mente pode coexistir com a ação. E quando estamos plenamente presentes atualmente, nossas ações fluem sem esforço, sem atrito e com um foco aguçado. É quase como se fosse uma sensação estática. O jogador de basquete aposentado Bill Russell descreveu em sua biografia: era quase como se estivéssemos jogando em câmera lenta. Durante esses momentos, eu quase podia sentir como seria a próxima jogada e onde o próximo arremesso seria feito. O trabalho do taoísta Zhuangzi inclui uma história sobre um cozinheiro chamado Ting, que realiza seu trabalho em um estado de fluxo. Isso chamou a atenção do Lord Wenhui, que ficou impressionado com a destreza de Ting ao cortar carne. Quando ele elogiou a habilidade do cozinheiro, Ting abaixou a faca e respondeu: o que me interessa é o caminho que vai além da habilidade.
Quando comecei a cortar carne, tudo o que eu conseguia ver era a própria carne. Após 3 anos, eu já não via mais a carne como um todo. Agora faço isso com o espírito, não com os olhos. Percepção e compreensão cessam, e o espírito se move livremente. Sigo a ordem natural, acerto os grandes espaços, guio minha faca pelas aberturas maiores e sigo as coisas como elas são. Dessa forma, nunca toquei nos menores ligamentos ou tendões, muito menos em uma articulação principal. Uma parte essencial dessa narrativa diz respeito à condição da faca utilizada pelo cozinheiro. Ele afirmava que bons cozinheiros trocam de faca a cada ano, ao cortarem com destreza, enquanto cozinheiros medíocres trocam de faca mensalmente, uma vez que a destroem. O cozinheiro Ting, no entanto, empregava a mesma faca por 19 anos, devido à sua habilidade e sutileza no uso. Essa história está conectada a outro ensinamento fundamental do taoísmo, os quais são o poder da suavidade. Quando nos esforçamos e forçamos, podemos acreditar que estamos conseguindo o trabalho, mas ao mesmo tempo, desperdiçamos muito mais energia do que o necessário e arriscamos sofrer danos colaterais. Por outro lado, alguém em estado de fluxo aborda a tarefa com inteligência, sabendo quando agir e quando não agir, encontrando o equilíbrio entre ação e não ação. É uma questão de não ser excessivamente quente nem excessivamente frio. É trilhar o caminho dourado entre a ansiedade e o tédio. A ideia da não ação contrapõe-se ao ideal ocidental de esforçar-se e trabalhar cada vez mais para alcançar resultados. Somos incentivados a ser ambiciosos, assumir o controle e nos esforçar ao máximo. Entretanto, muitas pessoas sofrem de depressão, ansiedade e distúrbios do sono como resultado. Será que estamos nos esgotando? Por vezes, subestimamos a passividade e frequentemente a confundimos com preguiça. No entanto, são conceitos distintos. Quando observamos a natureza, percebemos que não fazer nada faz muito mais sentido do que normalmente pensamos. Os resultados não estão diretamente ligados à quantidade de energia que investimos. Os resultados são a consequência de uma série de ações. O aspecto curioso disso é que muitas dessas ações ocorrem naturalmente, e uma tarefa frequentemente requer menos intervenção humana do que imaginamos para se direcionar corretamente. Não é essa a forma como muitos problemas se resolvem. O taoísmo faz uma analogia da vida com um rio. O rio já segue seu curso ou diversos cursos, e uma vez que nos encontramos nesse rio, podemos nadar contra a corrente, segurar em um galho ou simplesmente deixar a corrente nos levar. Na maior parte de nossas vidas, lutamos contra a corrente e raramente percebemos. Nossa mente nos leva a acreditar que podemos e devemos controlar o ambiente para sobreviver, o que é um ponto de vista egocêntrico, pois a grande maioria dos processos dentro e fora de nós não está sob nosso controle. Consideremos que não temos controle sobre os processos internos do nosso corpo, como digestão, circulação sanguínea ou cicatrização de feridas. Não controlamos outras pessoas, nem o futuro. Não escolhemos por quem nos apaixonamos ou por quem nos sentimos atraídos. Tudo o que está além de nossas capacidades simplesmente segue em uma direção, às vezes direcionado pela inteligência, mas principalmente em um curso natural. Quando seguimos o fluxo da corrente, nos alinhamos com esse curso natural. Este é o caminho de menor resistência, proporcionando à natureza a oportunidade de se revelar sem que resistamos a ela. Assim, a jornada de um taoísta envolve mais a navegação pelo rio do que a tentativa de controlá-lo, pois às vezes isso simplesmente não funciona. Outro aspecto do rio que simboliza o taoísmo é a própria água. As características da água são suavidade e humildade, representando essencialmente a virtude taoísta. Aqui está uma citação do Tao Te Ching. O bem supremo é como a água, que beneficia a todos os seres, sem tentar competir com eles. Ela se acumula em lugares indesejados. Assim é o Tao. A água pode ser suave, mas supera a dureza, como podemos observar na erosão de uma pedra. A água não busca apenas os lugares mais baixos. Ela não tem um propósito, objetivo ou um desejo específico. Além disso, ela nutre tudo por onde passa. É uma força de vida notável que realiza o trabalho divino sem qualquer ambição. A água é a substância mais suave e maleável, mas nada é mais eficaz do que ela para superar o que é duro e inflexível, pois nada pode competir com sua habilidade.
Se você já experimentou um estado de fluidez, há algo que desaparece e só retorna quando a mente pensante retoma o controle. Isso é o foco nos resultados em vez da tarefa imediata. Isso me lembra do conceito estoico de amor fati, que sugere aceitar o resultado, seja qual for, e em vez de se preocupar com o futuro, concentrar-se no presente. Não importa se você está profundamente envolvido em esporte, escrita, jogo ou dança. Quando está em um estado de fluxo, esquece os resultados, a pressão, as ansiedades sobre o futuro e os erros do passado. É apenas você e a tarefa à sua frente. Você está completamente presente. E a única maneira de alcançar isso é se libertar. Libertar-se significa parar de nadar contra a corrente e soltar os galhos. Significa liberar-se do passado, do futuro e focar inteiramente no agora, vivendo-o sem hesitação. Agradecemos por terem assistido até o final do vídeo. Convido você a compartilhar. Interessante, né, pessoal? Fiz questão de colocar esse vídeo um pouquinho longo, mas faz com que a gente pense um pouco também, né? Essa analogia. Então, seguindo aqui, nós vamos conversar mais a respeito desse aí, tá? Vamos seguir aqui o taoísmo. A palavra Tao, né, o ismo, é geralmente empregada para traduzir dois termos chineses distintos. O Daojiang, que se refere aos ensinamentos, ou à religião do Dao, ou Daojia, que se refere à escola do Dao, uma linha de pensamento filosófico chinês. Segundo a tradição, o taoísmo, Tao, caminho, teve origem nas ideias do mestre chinês Lao Tse, como nós já vimos ainda há pouco, né? Ou o velho mestre, nascido entre 550 e 604 a.C., contemporâneo de Confúcio, que nós vamos estudar semana que vem. Tá? Outro sábio chinês queria desenvolver uma doutrina chamada confucionismo. Lao Tse pregava a necessidade de bondade no coração humano como condição de felicidade. Olha que interessante. Ele pregava isso, a necessidade, dentre tantas coisas que ele pregou, mas a necessidade da bondade do coração humano. Isso levaria à condição de felicidade. Nós estudamos isso hoje. Uma das vertentes do ensinamento de Kardec é essa, né? Exatamente, da codificação fala, né? Que nós temos que ter empatia, amar o próximo como a si mesmo, né? Para que então viesse... Vocês observam algo interessante que eu observei, que nessas mensagens antes de Cristo, no final, se começar a olhar para elas profundamente, nós vamos observar que aí tem a essência do amor. A essência do amor. Todas elas têm essa essência, né? Que no qual Jesus depois veio e falou abertamente sobre o amor. Continuando aqui, ó. A Bíblia do taoísmo é tão King que prega a existência de 3 caminhos. O tão caminho como um caminho da realidade íntima, refere-se ao Criador, de onde brota a vida e ao qual toda a vida retorna. Aqui, ó. Já se vê aí se toda a vida retorna, né? Então, pode ser um processo reencarnatório, considerar como vida a vida material, né? O B, o tal como caminho do universo, da norma, do ritmo, da natureza, deu exemplo ali no Rio, né? E o C, que é o tal como caminho da vida humana. Que aí entra, ele tem aí um vídeo que eu assisti, de como é que o tal ele cura, ou ele trata a depressão, não, a ansiedade. É muito interessante. Eu não coloquei aqui, porque é um apêndice, né? Mas é bem interessante. No contexto taoísta, então pode ser entendido como caminho, ok, inserido no espaço-tempo da vida. Isto é, o local ou a ordem em que as coisas acontecem.
pode-se referir-se também ao mundo real em que a história humana se desenvolve. Daí ser algumas vezes nomeado como o grande tal. Neste aspecto, teria talvez o sentido da existência humana com as conotações morais que lhe são peculiares. Uma das coisas nesse vídeo que nós assistimos antes, que me veio agora aqui, é que o ensinamento perfeito, tá? Algumas coisas ela não é que fere, mas que há de se pensar. Eu tenho que me preocupar com agora. Sim, né? Mas por que eu tenho que me preocupar com agora? Para que o amanhã se torne melhor. Né? Eu não posso ficar focado só no amanhã e esquecer do agora, como o passado, mas o passado como ensinamento. Né? Nós não podemos viver somente no presente, nós temos que perceber que o passado que não vai me importar mais agora, mas ele vai me ajudar a fazer hoje um amanhã melhor. Isso é a minha visão. Tá? O taoísmo é um sistema filosófico de crenças politeístas, em que se procura unir elementos místicos do culto dos antepassados, com rituais do exorcismo, alquimia e magia. Entretanto, antes de Lao Tse, outros missionários enviados ao planeta por Jesus lançaram as bases da organização religiosa da civilização chinesa. E a organização chinesa, vamos combinar aqui, né? Ela é milenar, né? Daí nasceu, por exemplo, a acupuntura e uma série de trabalhos que poderão ajudar até a ciência. Né? Mas aqui, quando ele fala aqui em rituais do exorcismo, o que é o exorcismo? O que nós espíritas entendemos por exorcismo? Tá? O afastamento ou encaminhamento de um espírito em baixa vibração no processo de obsessão. Eles faziam rituais do exorcismo exatamente para fazer com que esse espírito se afastasse, fosse encaminhado, enfim. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre. Olha que interessante. E entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. Então, as raças adâmicas ainda não tinham chegado aqui no orbe terrestre, mas entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual. A história não vos fala de outros antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus tigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos posteriores, algo que se perpetuou. Né? Forri refere-se ao seu I Ching, aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual requer, não diria sacrifício, mas requer foco, são caminhos, todo ensinamento ele requer muita disciplina, ele requer, como é que vou dizer o nome? Dedicação. Isso. Obrigado, Adamo. Ele requer tudo isso, renúncias também. Né? Então, os seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evoluída, até hoje, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Interessante, né? Que não estava ainda presente, mas antes da gente começar os nossos estudos, eu estava conversando aqui com o Zé Roberto, depois o Luiz chegou, nós estávamos falando exatamente, depois o Luiz Henrique também, nós estávamos conversando aqui exatamente sobre a espiritualidade
e trabalho de cura, né? A metodologia, a sensibilidade, enfim, tudo isso, e exatamente nós estamos buscando agora aqui, tá? Como é que esses hindus trabalhavam, né? Em seguida, a esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio, ou Confúcio, 5 séculos antes da sua vinda. Olha o que eu falei ainda há pouco para vocês. Né? O outro missionário vai ser que nós vamos estudar semana que vem, que é sobre o Confúcio. Né? Preparando os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião, da filosofia. Então, a gente percebe aí, começa a falar exatamente aquilo que nós conversamos bem no início. Há uma preparação. E se a gente não se aprofundar nesses estudos, que, felizmente, a FEB compilou esses dados todos, né, para que nós pudéssemos fazer essa reflexão, a gente não ia nunca, se não estudássemos isso, se a gente não entrássemos nesse assunto, a gente jamais ia parar para pensar, não existe tá, tudo bem, houve uma preparação para Jesus, ok, plano espiritual, ok, mas aqui, no planeta Terra, aqui, encarnados, quem foram essas pessoas, a importância dessas pessoas, o que deixaram para que pudesse preparar esse terreno para Jesus falar depois de amor. Né? Então, houve essa preparação. Na Grécia, quando ele fala aqui em Grécia, em filósofos, né? Roma, as edificações, não como um todo, né? Lao Tse foi um elevado mensageiro do Senhor para povos da raça amarela. Foi um elevado mensageiro, espírito mais elevado. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. No Hangling, Lao Tse oferece inúmeras lições como esta. Isso dele, hein? O Senhor dos céus é bom e generoso. E o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos. E o sábio lhe recebe as ideias. Olha, que enche a vida de alegria e de bens. O sábio lhe recebe as ideias. Conexão, mediunidade. Como um dos porta-vozes de Jesus, desenvolveu uma filosofia religiosa avançada e superior, preparando o caminho do Senhor que, 6 séculos depois, iria trazer o seu evangelho à humanidade. Olha a missão desse espírito. À medida em que o taoísmo se espalhou pela população da China, seus ensinamentos se misturaram a algumas crenças pré-existentes, como a teoria dos cinco elementos, a alquimia e o culto dos ancestrais. Os seus sacerdotes trabalhavam com feitiços e poções com a finalidade de obterem maior longevidade. Algumas ideias taoístas foram também absorvidas pelo confucionismo e pelo budismo. Nós estudamos semana passada. Muitas práticas da antiga medicina tradicional chinesa foram enraizadas no pensamento taoísta. A medicina chinesa moderna, assim como as artes marciais chinesas, se fundamentam em conceitos taoístas, como Tao, o Qi e o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Aqui vou passar para vocês outro vídeo na teoria dos 5 elementos. A importância que é esse aqui para todos nós, tá? Esse conhecimento. Bom, pessoal, medicina tradicional chinesa é um assunto muito vasto
muito complexo, eu diria, muito contemplativo, e não abarca só a medicina, né? Então, a gente fala, assim, do que sustenta a medicina tradicional chinesa, a gente vai lá para as filosofias antigas e também ainda presentes, que embasaram ela. E a gente pode dizer que a medicina tradicional chinesa tem 3 grandes influências filosóficas: o budismo, o confucionismo e o taoísmo. Todas as manifestações que nós vemos no universo, elas podem ser explicadas em termos de yin e yang. O yin é tudo que é mais terra, que está condensado, que está materializado, que está fixado. E o yang é tudo que é etéreo, que é mais sutil, que não tem, assim, substância. E esses ciclos naturais da terra, da natureza, das estações do ano, né? De uma estação dar origem à outra, quanto mais a gente estiver em sintonia com esses ciclos naturais, mais saúde nós teremos. Acho que os homens de hoje, eles não obedecem mais o yin e o yang, os ciclos naturais, né? E é curioso que isso está lá atrás, né? Vários séculos atrás, mas é super atual, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente não obedece os ciclos naturais e a gente, muitas vezes, deteriora a saúde, né? A gente vive muitos anos em torno de química, de remédio, de um monte de doença. Mas será que a gente tem qualidade de vida, realmente de vitalidade? É um questionamento, né? Pegando uma das teorias que embasam, né, vem do Yin e Yang, daí surge a teoria dos 5 elementos. A teoria dos 5 elementos é muito interessante, pessoal, porque basicamente está falando dos 5 grandes órgãos internos do nosso corpo: coração, que é o Qin, né? E aqui também tem o pericárdio, que é aquela membrana que reveste o coração, mas no caso da medicina chinesa até o pericárdio tem um simbolismo maior. Depois, baço pâncreas. Então, o coração, o Qin, dá origem ao baço pâncreas, ao Pi, que é o elemento terra. O coração é o elemento fogo, baço e Pi, elemento terra. O baço Pi dá origem ao pulmão, que é o Fei, que é o elemento metal, dentro da medicina chinesa. E esse, por sua vez, dá origem ao elemento água, que é o Yin, que é o Shen. E esse, por sua vez, dá origem ao fígado, que é o Gan. E o Gan, que é o fígado, dá origem ao coração. Olha só, a ciclicidade, mais uma vez. Uma coisa vai gerando a outra e é um ciclo. Então, esse ciclo de geração dos elementos, é importante falar que esses 5 Zan, que são os órgãos internos, sólidos, né, para a medicina chinesa, eles também têm sempre uma víscera associada. Então, no caso do coração e Qi, é o intestino delgado, o triplo aquecedor. No caso do baço Pi, é o estômago, que é chamado de Wei, e baço pâncreas, né? No caso do pulmão, aqui a víscera seria o Dashan, que é o intestino grosso. No caso do rim, é a bexiga, Panguan. No caso do fígado, seria Dan, que é a vesícula. Ou seja, cada Zang também tem um fogo relacionado e eles têm essa geração. Mas também vocês podem ver aqui no centro da teoria dos 5 elementos que os elementos eles têm influência de controle sobre eles. Então, o pulmão, que é o metal, controla a madeira, que é o fígado, né? Então, claramente, se a gente cortar a madeira, né, com um facão, que é o metal, a gente consegue cortar, né, a madeira. E a madeira, por sua vez, controla a terra, porque se você for pensar numa árvore, ela dentro a terra, ela toma a terra com suas raízes. E o elemento terra controla a água, né, porque absorve a água, né, que está no ambiente. Então, o controle da água. E o elemento água, representado pelo rim, controla o fogo do coração, que é, né, esse órgão aí. Então, a gente precisa ter água para controlar o fogo. E, por sua vez, o fogo do coração controla o pulmão, porque derrete o metal do pulmão. Ou seja, é muito interessante essa visão, né, de um elemento se transformando e controlando o outro. E as patologias e os sintomas, eles acontecem na medida quando você tem algum desses órgãos controlando excessivamente o outro, ou contrarregulando no sentido errado, ou muitas vezes tendo uma carência, né, dessa substância, desse elemento para gerar o outro. Então, basicamente, isso vai ser a origem das doenças. Mas tem uma outra teoria que também veio derivando, primeiro em Yang, teoria dos 5 elementos, teoria das substâncias vitais.
Teoria das substâncias vitais na medicina chinesa diz respeito aos 5 substâncias vitais principais, que é o Shui, que é uma das mais importantes. Shui e Qi são os mais importantes, porque Shui é a fração Yin, né, do nosso corpo, que é o sangue, que circula sais minerais, hormônios, neurotransmissores, tudo, né, nutrientes, pessoal, pelo Shui. E o Qi, ou Qi, é a parte energética desse sangue, é o movimento desse sangue, é o elemento imaterial que nos anima, é o brilho dos olhos, o Yang é o que dá o movimento, é o que você não vê, mas que tem energia, né? Então, basicamente, também para os chineses, todo o universo é Qi, tudo que a gente olha é Qi, e o Qi está se manifestando de diferentes formas, às vezes o Qi está mais condensado, às vezes o Qi está mais etérico, mas todo o nosso corpo, todas as nossas patologias, elas têm a ver também com o Qi. O Qi é muito importante, a energia dessa pessoa. O Jing, que é também uma das substâncias vitais, o Jing, que são os fluidos corpóreos, o Jing é a nossa essência, é o que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe, que para os chineses está condensado nos rins. Os rins seriam a nossa raiz, né, o nosso Qi pré-celestial, o nosso Qi que a gente ganhou dos nossos pais. E existe o Qi pós-celestial, que é aquele que é reparado todos os dias através do sistema digestório, através do estômago, baixo pâncreas, tá? E a mente, que seria o mais dos mais etéreos dessas substâncias vitais, que não tem condensação. Então, essas 5 substâncias vitais, também todas as patologias, sintomas, tem a ver com o desequilíbrio dessas substâncias vitais. No caso, eu trabalho muito, né, com essa fração Shui-Qi, porque as pessoas estão com declínios hormonais, estão com problema no Shui, estão com problema na raiz, no Jing, né? As pessoas são ansiosas, estão deprimidas, elas têm problema na mente, no Shen e também no Jing, mas o Shui também está em deficiência, porque não tem os nutrientes necessários, ou seja, você pode explicar tudo o que acontece no corpo a partir das substâncias vitais. Interessante, né? Por isso que a gente vê que a tradição é uma tradição milenar, né? Que a gente, muitas vezes, nem conhecia isso. Nós sabemos que a China tem uma cultura milenar, ok. Mas como é que ela lida com isso? É milenar, mas e hoje? Então, é interessante, né? A gente usar isso, analisar isso sob o ponto de vista espiritual, faz sentido, né? Sob o ponto de vista espiritual. Então, continuando aqui, o taoísmo forma um corpo de doutrina que tem origem nas seguintes fontes primordiais. Máximas morais, olha que interessante, e orientações do Imperador Amarelo, ou Huang Di. Trata-se de um dos 5 imperadores chineses, reis lendários, sábios e moralmente perfeitos, que teriam governado a China. O Imperador Amarelo teria reinado em 2698 a.C. a 2599 a.C. É considerado o ancestral de todos os chineses da etnia Han. Conta a tradição que, desde criança, Huang Di era muito perspicaz, dotado de uma inteligência fora do comum e capaz de estabelecer raciocínios avançados sobre os mais variados temas. Durante o seu reinado, Huang Di interessou-se especialmente pela saúde e pela condição humana, questionando os seus médicos sobre como a medicina era praticada. Vamos dar um paradinho e pensar aqui. Que espírito era esse? Trazendo isso agora para a espiritualidade. Que espírito era esse, né? Que já questionava, que tinha um raciocínio avançado, enfim, que era, diria assim, um espírito encarnado já dotado de uma inteligência fora do comum para a época, né? Então, interessante aqui, ó.
livro de aforismos místicos de Dong de Jing, o Tão de Jing, cuja escrita é atribuída a Lao Tse, ou Lao Tse. Tão de Xing, ou Dão de Xing, comumente trazido pelo nome O Livro do Caminho e da Virtude, da sua virtude. É um dos escritos chineses mais antigos e conhecidos. A tradição diz que o livro foi escrito em cerca de 600 anos antes de Cristo, por um sábio, como já falamos ainda há pouco, que viveu na dinastia Zhou, ou Lao Tse. É um livro de provérbios relacionado ao Tão, mas que acabou servindo de obra inspiradora para diversas religiões e filosofias, em especial o taoísmo e o budismo Shan, ou chinês, em sua versão japonesa, Zen Budismo. Trabalhos do maior filósofo chinês, o Xuanzi, o Xuanzi, literalmente denominado os mestres Zhuangzi, que viveu no século IV a.C. Ele era da cidade de Meng, no estado de Songhi, hoje Shangzhou. Desculpa a expressão, mas é muito complicado. A sua filosofia influenciou o desenvolvimento do budismo Shan, budismo chinês, e do budismo Zen, budismo japonês. Esse livro aqui, que é o livro que nós estamos nos referindo desde o início lá, do Lao Tse, é o livro das mutações, do Xingyang. Antigo, Xing, o livro das mudanças ou das mutações, que é tido como uma fonte extra do taoísmo, assim como de práticas da divinação da China antiga. O I Ching é um texto clássico chinês, composto de várias camadas que foram superpostas ao longo dos tempos. Olha que interessante, é um dos mais antigos e um dos únicos textos chineses que chegaram até os nossos dias. Xing significa clássico, que foi o nome dado por Confúcio à sua edição. Antes de Confúcio, era chamado apenas de I, que tem origem no ideograma e é traduzido de muitas formas. No século XX, ficou conhecido no Ocidente como mudança ou mutação. Século XX, recente, né? O I Ching pode ser compreendido e estudado como um oráculo ou como um livro de sabedoria. Na própria China, é alvo de estudos diferenciados, realizados por religiosos, eruditos e praticantes da filosofia de vida taoísta. Olha a essência desse livro, né? O taoísmo tem significados diferentes no Ocidente, no nosso caso. Pode ser entendido como uma escola de pensamento filosófico chinês, fundamentada nos textos do Tao Te Ching, atribuídos a Lao Tse, e nos escritos de Chuang-Tze. B. É aceito como movimento religioso chinês que tem a sua origem nos ensinos de Shang Daoling, no final da dinastia Han, estruturado nas seitas como Zhengi, ou ortodoxa, ou Quantzhen, ou realidade completa. C. Ele é visto como manifestação da tradição religiosa chinesa, mas de caráter popular, em que se integram elementos do taoísmo, do confucionismo e do budismo. O taoísmo é de natureza politeísta. Lembra lá no começo do nosso estudo, monoteísmo e politeísmo? Então, o taoísmo é de natureza politeísta. Daí, as igrejas taoístas possuírem panteões de divindades, incluindo o Laozi Zhang, Laozi, e o Zlang Daoling, o imperador amarelo, que nós acabamos de ver, o imperador Jade, o Lei Gong, o deus do trovão, e outros.
As duas maiores igrejas taoístas da atualidade pertencem à seita Xingyi, evoluída, e uma seita fundada por Zhang Daoling. E o taoísmo, Quantzhen, fundada por Yang Chongyang. Aqui são as referências que a gente buscou ali, né, para fazer esse estudo. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Agora para a nossa... para a abertura aqui para uma conversa, né, mais ampla, né? Bom, eu gostaria de saber de vocês o seguinte. O que vocês acharam dessa filosofia, ou desse movimento, desse momento do taoísmo na época, né? O quanto ele evoluiu para os nossos momentos atuais, né? Pode falar, o Yuri ou o Adamo aí. Enquanto você falava ali, dá para entender algumas similaridades e dá para entender um pouco da questão quando eles falam do fluxo, né? Da filosofia do fluxo, que nada mais é do que estar no presente. Não significa esquecer o passado e não significa viver o futuro. Exatamente. Estar no presente, o que é muito difícil para a gente, né? E eu vejo uma similaridade na questão da visão deles de um Deus, que não é um Deus materializado, mas é algo maior, uma energia maior, acima de tudo, né? Onde eles também não têm essa similaridade com o espiritismo. Eu consegui enxergar dessa forma. Perfeito. Mas é isso que eu também... a importância dele para os nossos tempos atuais, para o tempo atual não, para a evolução do espírito, né? Na contribuição da evolução nossa, como espírito encarnado, para que a gente pudesse chegar nos tempos que nós estamos hoje. Eu acredito muito que esses ensinamentos que a gente está voltando agora a rememorar, nós já passamos por eles em encarnações passadas, porque eles são ensinamentos que ficou, né? Que até hoje eles são divulgados. Só que, na minha avaliação, a gente tem um entendimento da história, né? do milenar, da cultura chinesa, né? Por exemplo, da medicina, né? Que hoje a gente está no Brasil, não é uma coisa muito antiga, no Brasil foi difundido, não faz tantos anos assim, que foi a acupuntura, né? Que eles praticam isso há milhares e milhares de anos. Então, eu acho também que, para a nossa melhora moral, eles foram muito importantes, como ainda são. Se a gente pegar isso aí, como tu fala, tu viste ali, que ele cita ali, ele faz aquela analogia do rio, né? Que a água consegue moldar as pedras, quer dizer, pelo processo natural, né? Aí entra o processo do equilíbrio. Também falou um pouco do mental. Na semana passada, nós conversamos aqui, até o Luiz levantou essa bola aí, que era nós falamos sobre não era a mentalização, era a concentração, não foi uma coisa assim? A dificuldade, né? Da concentração, Então, está tudo incorporado aí. A gente consegue pincelar isso aí naquilo que a gente até falou semana passada. Até porque ele é nós estamos lá, vamos estudar agora o próximo, é o confucionismo, que é um que vem depois do taoísmo. E aí, é por isso que é importante, na minha avaliação, a importância que nós vamos ter para chegarmos em Jesus. Né? Porque isso tudo é uma preparação. Nada disso que foi escrito, os poemas, tudo isso aí não é por acaso. Né? É considerado deles lá o segundo livro mais lido do mundo. Ele é o segundo depois da Bíblia. Então, é uma coisa que você tem que se pensar, né? Mais alguém aí? O Ricardo? O Ricardo hoje está pensativo, concentrado.
A gente fica refletindo sobre tudo isso, né? E muitos de nós provavelmente participamos disso tudo aí, porque eu estava pensando, eu estava aqui, vocês conversando e eu pensando, com toda essa preparação aí de 4 a 5 mil anos atrás, né, que a gente está tendo a informação de ver já, e hoje nós temos muitos de nós aqui encarnados no planeta, né, que parece que chegaram ontem, né, que não tem nenhuma noção disso. E eu sempre penso isso porque, para mim, a doutrina é interessante, né? E a reencarnação explica, é um negócio que está dentro de mim. Eu eu estudo, eu leio, eu participo, mas não é novo, não é uma novidade. Sabe, desde a época lá, as histórias de Kardec, né, da mediunidade, isso para mim é uma coisa natural. Então, o que eu acho é que eu tive aí com esses caras aí, escutando aí as orientações dele. Mas, em contrapartida, a gente está vendo hoje uma gama de irmãos nossos aí que parece que ou que não tiveram lá, não tiveram a sorte que talvez nós tenhamos tido e sei lá, porque parece que não entendem nada de nada, né? Não só os materialistas, né? Mas de outras doutrinas, aí, outras religiões, e é isso que eu estava pensando agora. É isso que tu falasse, eu comungo com isso aí. Nós somos espíritos velhos, diria assim. Eu acho que sim. E claro que a oportunidade que nós estamos tendo, tivemos no passado e estamos tendo agora, elas estão abertas, são oportunidades. Abraça quem quiser, porque nós temos o livre-arbítrio. E quando a gente traz, assim, como tu falasse aí, parece que isso faz, já tenho esse entendimento, mais ou menos por aí, aceitação, ok, mas isso é conhecimento adquirido em encarnações passadas, não precisa ser espírita para ter essa sensibilidade, né? A espiritualidade, ela facilita isso. Ela só facilita, né? Mas estamos aqui por quê? Por afinidade ao tema, aos assuntos, que é importante, que aí sim, é como se abrisse a gavetinha, Ricardo, nós tivéssemos conhecimento, e ele está lá, na memória espiritual, está lá na gaveta daquelas encarnações que nós já tivemos, certo? E quando a gente volta a esses assuntos, é como se abrisse aquilo e, opa, isso é altamente aceitável, não entendo isso, até acho que eu já passei por isso. Até pode, né? Por que não? Então, pode ser. Isso é altamente aceitável. Daí, Luiz? O Luiz, de vez em quando, também dá uma opinião boa. Ei, Luiz. Oi. A gente, quando busca referências de convergências e divergências, a gente se dá conta de que todas essas religiões propõem um dilema, uma proposta ética, que é sempre de fazer o bem. Também trazem desdobramentos em questões morais que dizem para aquele contexto, para aquela cultura, o que é certo, o que é errado. E nós podemos tanto viajar buscando aquela referência de cultura e de contexto e entender como essa reflexão ela era evoluída para aquele momento, para aquela realidade, exatamente, quanto trazermos para esse momento presente, o quanto essas referências poderiam ser significativas, especialmente para quem não usa nenhuma hoje, né? Não presta atenção, não estuda, não se dedica. E, além disso, também a perspectiva de, em todas elas, de evolução e felicidade nossa estudando o Espiritismo, a provocação e o incentivo para a consciência permanente dessa nossa dimensão espiritual, né? De vida permanente e de evolução também. Então são referências muito fortes, muito interessantes de todo esse estudo, toda essa análise aí.
coloquei um comentário mais ou menos com isso no grupo ali do WhatsApp para deixar registrado. Obrigado, Luiz. Uma coisa interessante, eu tenho a impressão, tá? Agora a minha impressão. Quando a gente for estudar as parábolas de Jesus, eu tenho a impressão que nós vamos ter uma compreensão mais apurada. Que agora nós estamos estudando exatamente os ensinamentos que vão facilitar os ensinamentos que Jesus vai deixar. Sabe? Numa outro olhar. Porque tu veja, ó, agora depois nós vamos estudar o confucionismo, depois nós vamos lá para o judaísmo, para depois a gente entrar em Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Então, vê que nós temos um caminho a percorrer, eu diria um caminho preparatório, para ser bem humilde aqui, para que entendamos o nascimento e infância de Jesus, que é o roteiro 1 do módulo 2 do cristianismo. Né? Por quê? Porque nós fomos educados nessa encarnação, nós fomos educados num princípio de dogmas, né? Mas sempre com respeito a Deus, né? Monoteístas mesmo, nós somos, e também, mas meio que guiado pelos dogmas e o medo do pecado, do céu, do inferno, né? E isso aí não digo que atrasou e nem atrapalhou, mas isso faz com que a gente hoje diga assim, não, peraí, calma, né? Vamos separar isso aqui, né, que isso faz parte de uma religião, de um processo, mas deixa eu ter outro olhar, né? Tira o olhar do dogma, tira o olhar do inferno, diria assim, né? Do pecado, e vamos olhar para a história disso. Por isso que no início eu falei para vocês que eu achava, no começo eu fiquei assim meio confuso, confesso, tá? Que a espiritualidade ensina aprofundada a doutrina espírita, pensei assim, né, vamos estudar mais profundamente o que é o perispírito, profundamente o que é coisas que dá do livro dos espíritos mesmo, né? Mas não. E agora, confesso para vocês, não sei se vocês têm o mesmo sentimento, quando a gente começa a estudar, como nós estamos estudando, algo que vai nos dar suporte para os ensinamentos de Jesus, que é o nosso guia, eu estou muito satisfeito, confesso para vocês, tá? Porque senão eu ia desencarnar não sei quando, mas sem discutir aqui na matéria o que é a filosofia chinesa, nós estamos agora entrando na cultura chinesa, que é o taoísmo, confucionismo, quer dizer, tudo bem, Confúcio, ouvi falar raramente. Não, nós estamos agora tomando conhecimento disso, né? E como isso vem evoluindo ao longo dos séculos. E também, ao mesmo tempo, nós vamos estar analisando como a evolução é demorada, ela requer muito, muito sacrifício. Porque, vejam bem, o que o Lao Tse falou ali nos poemas dele, né, nos provérbios dele, e que passados aí 6 séculos de Cristo, mais 2.000 anos, nós estamos hoje aqui, são 2.600 anos. Nós ainda estamos muito embrutecidos em relação ao conhecimento de tudo. Nós estamos ainda muito embrutecidos, né? Nós aqui que estamos estudando, que estamos aqui criar movimentar a nossa sensibilidade, e hoje nós estamos percebendo, no estudo de hoje, por exemplo, nós estamos percebendo como os ensinamentos lá da ciência, da medicina chinesa oriental, ela foi importante e é importante até hoje. E aí, eu vejo dessa forma, tá? Então, mas eu estou muito satisfeito pelo nosso estudo, porque tem me ajudado muito, né? E quando a gente consegue compartilhar isso num grupo como o nosso, puxa vida, o alcance torna-se maior, né? Tá certo, pessoal? Se alguém mais quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade, tá? Então,
Eu ia falar uma coisa para vocês agora aqui. Agora me fugiu. Mas o importante é isso aí. Seguindo o nosso passo aqui, né? Lentamente, mas seguindo em direção ao amanhã. Né? Fazendo o nosso presente, melhorar o nosso presente através das nossas reflexões, estudos, etc., para que o amanhã seja uma consequência, né? É aquele rio que passa ao natural. Então, pessoal, vamos fazer o encerramento, né, do nosso estudo de hoje. Agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso querido irmão, a equipe espiritual que nos assiste aqui, e a todos vocês, pela presença, né? Que juntos nós formamos um grande círculo energético em prol da melhora do amanhã, né? Então nós formamos aí um fachozinho de luz e energia. Aí isso é muito bom. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Pessoal, Boa noite. boa noite a todos.